A gente vai falar sobre a geografia do Oriente Médio. O Oriente Médio ele está localizado entre os oceanos Índico e Atlântico e está banhado por diversos mares: o Mar Arábico, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Lembrando que o Mar Mediterrâneo tem uma importância histórica até hoje, porque faz a ligação entre esses três importantes continentes: a Europa, a África e a Ásia. O Oriente Médio é essa representação aqui em amarelo no nosso mapa, e essa região da Ásia possui imensos conflitos internos e principalmente externos. Então são diversos conflitos. A gente vai focar, né, no Kurdistão, que é um movimento separatista que quer criar aí um estado novo, né, independente dos demais, porque eles não têm um pertencimento, né, eles não se veem pertencentes à cultura árabe, e eles querem criar um novo país, né, um país independente. O território aqui de Kurdistão, a gente vai ver que pega 5 nações e 4 delas estão aqui no Oriente Médio. E a gente vai focar também nos conflitos aqui entre Israel e Palestina. Mas vale lembrar que a gente está acompanhando aí, né, nas notícias atualmente, os atentados terroristas que estão acontecendo na Europa. Então, o que acontece? A religião islâmica é a segunda maior religião do mundo, né? A primeira é o cristianismo e a segunda é o islamismo. E é a religião que mais cresce no mundo. Então, o que acontece? Antes, né, na Europa, não se via quase muçulmano, né, cidadãos europeus muçulmanos. E ao longo, né, das últimas décadas, isso foi mudando. Então, ano após ano, os seus próprios cidadãos, não estou falando dos estrangeiros que moram, né, nos países europeus, não, mas seus próprios cidadãos estão se convertendo ao islamismo. Então, vai crescendo a proporção de pessoas que seguem essa religião, e isso vai causando diversos conflitos. Há uma tensão especial hoje entre o governo da França e o governo da Turquia. O que acontece? A Turquia, assim como a Rússia, tem uma parte do seu território na Ásia e uma parte do seu território na Europa. E a Turquia acaba sendo a porta de entrada física, né? O seu território acaba sendo uma porta de entrada para a Europa. E a Europa, ela não quer, né, os governos de modo geral não quer essa influência islâmica no seu território. Então, há uma tensão aí especial hoje. A gente está acompanhando aí os atentados, porque a cultura islâmica, ela não aceita, né, brincadeira, não aceita charge com Maomé, né, com nenhum símbolo, né, da religião. Então, a cultura ocidental, ela já é mais flexível quanto a isso, né? A gente não tem, a gente brinca mais, satiriza mais, né? A gente não se sente ofendido a ponto de aniquilar o outro, a ponto de assassinar, agredir o outro. E na cultura islâmica, de modo geral, claro, né? Eu não estou generalizando todos os muçulmanos, né, que seguem o islamismo, mas de forma geral, os muçulmanos, eles não aceitam, né, esse tipo de conversa, diálogo, sátira, enfim, e acabam tomando aí ações muito extremas, né, de assassinar pessoas, enfim. Então a gente está acompanhando aí os casos recentes de atentado terrorista na Europa. Bem, a gente vai focar então, são muitos conflitos, a gente vai focar em dois que ocorrem aqui no Oriente Médio. A gente vai focar no movimento separatista, que é pelo povo curdo. Então eles querem criar aqui um estado, né, chamado Kurdistão, um estado independente, que o território abarca 5 nações, entre elas 4 ficam aqui no Oriente Médio. Então a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar também da disputa entre Israel e Palestina, que são 2 estados, né, 2 povos, aliás, querendo o mesmo território, mas apenas um já constitui o seu estado, que é o Estado de Israel. Bem, falando aí de Oriente Médio, né, o Oriente Médio é muito rico, né, em gás natural e principalmente petróleo. Então ele exporta para o mundo inteiro, né, vários países aí do Oriente Médio fazem parte da Liga Árabe, né, que é os países aí que compõem aí os exportadores, os grandes exportadores mundiais de petróleo.
Porém, há uma grande escassez de água, né? Então, se a gente for pensar, né, em recurso natural, o que é um recurso natural? É tudo aquilo que eu retiro da natureza e utilizo de alguma forma, né, no meu dia a dia, né, a gente utiliza na nossa sociedade. Então, por exemplo, a água é um recurso natural importantíssimo, porque a gente retira da natureza para o nosso próprio consumo, né, para beber, para cozinhar os alimentos, tomar banho, enfim, para irrigar, né, as plantações, as empresas utilizam para produzir mercadorias. E o petróleo é um outro recurso natural, né, a diferença que a gente utiliza aí, por exemplo, o petróleo, né? A gente utiliza tanto como combustível, tanto como matéria-prima para diversos produtos que a gente consome, os plásticos, né, que a gente tem na nossa casa são tudo derivado do petróleo. E a diferença, né, entre esses recursos naturais é que a água é um recurso natural renovável e o petróleo é um recurso natural não renovável. Os recursos naturais renováveis são aqueles presentes na natureza que a natureza possui um ciclo e consegue renová-los, se a gente usar também, né, de forma consciente, porque senão não dá tempo para a natureza repor esses recursos. Então, por exemplo, a água, o vento, a luz solar, os animais, a vegetação. Então, pensando aí na água, se a gente usar de forma descontrolada, não vai dar tempo da natureza repor, porque a porcentagem de água doce no mundo é muito pouco e a quantidade de água salgada sai muito caro, né, para fazer a retirada do sal, né, e tornar própria para o consumo humano. Então a gente tem que dar tempo para a natureza repor a água, né, pelo seu ciclo natural mesmo. Vegetação, a gente começa a desmatar toda a vegetação, né, no mundo. Então a natureza não tem como repor de uma forma rápida, né? Então a gente tem que usar de forma controlada para que a natureza consiga renovar. A mesma coisa os animais se reproduzem, se renovam, né, naturalmente, porém se a gente utilizar muito, né, tirar eles do seu habitat, enfim, também vai ter aí um desequilíbrio, né, a quebra desse equilíbrio natural, do ciclo natural. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que a natureza demora milhões de anos para repor. Por quê? Porque o petróleo ele é extraído, né, ele é produzido, né, pela decomposição de materiais orgânicos, né? Então as jazidas de petróleo, né, eles encontram petróleo em grandes profundidades porque demoraram milhões de anos, né, para serem decompostos esses materiais orgânicos. E se a gente usar, vai acabar, porque a vida, a escala humana não acompanha, né? São milhões de anos, né? Então, se acabar, a gente não vai ter mais para usar. Então, esses recursos, eles também têm que ser usados aí de maneira bem equilibrada. E o que acontece? Esses recursos, eles não são igualmente distribuídos pelo nosso planeta, né? Então, a água é abundante em um território, né, em uma determinada região, e é escassa em outra região. O petróleo também, há territórios aí com mais quantidade desse recurso e há territórios que não têm, assim para todos os recursos naturais. Então, falando aí especificamente do Oriente Médio, ele possui, né, de modo geral, uma grande quantidade do recurso petróleo, gás natural, e possui uma escassez de água potável. Né? A gente falou ali que ele é banhado por vários mares, né? Mas em relação à água potável, que é aquela água, né, que a gente pode consumir, há menos quantidade, né? Então ali vai ter ali nos oásis, né, em poços subterrâneos, vai ter ali nos dois rios principais que cortam o Oriente Médio, mas na grande maioria do seu território falta a água potável e sai muito caro, né, fazer a retirada do sal, né, da água para o ser humano poder consumir, e também sai muito caro transportar, né, trazer a água potável para onde está faltando. Então aqui são os dois principais rios, né, do Oriente Médio, o rio Tigre e Eufrates, tem uma importância histórica também. Então ao longo da história as populações elas se concentravam à margem desses rios, porque são os únicos rios perenes do Oriente Médio.
O que são rios perenes? São aqueles que duram o ano todo, são aqueles que não secam, diferente dos outros rios que são intermitentes. Rio intermitentes é aqueles que secam em determinados períodos do ano. Então, nos períodos mais secos, eles secam, né, deixam de existir, porque não tem mais volume de chuva. E o Tigre e o Eufrates são perenes, porque mesmo que diminua um pouco a quantidade de chuva, eles vão permanecer ali, mesmo que em menor quantidade. Então, eles nunca vão secar. Então, a população, ela, historicamente, né, vai se concentrando nesse local. Então, entre esses dois rios, tem uma área aqui importante, né, de agricultura, de pecuária, onde a população está mais concentrada. E também na parte litorânea, né, a parte litorânea também há uma grande concentração. Bem, então aqui, né, o que eu falei, o cristianismo é a maior religião do mundo, conta com 33%, né, da população mundial, e o islamismo bem atrás com 21%. Mas o islamismo pode ser que passe, né, nas próximas décadas, o cristianismo, porque é a religião que mais cresce no mundo. Em terceiro lugar, o hinduísmo, né, também pensando aí que a Índia, né, o Paquistão, enfim, alguns países aí, algumas partes seguem o hinduísmo, mas principalmente a Índia, e a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né. O budismo, né, aqui em amarelo, então 6% da população, as populações aí outras, né, chinesas, né, de origem oriental, 6%, e o judaísmo 0,22%, né, pouquíssimo. E existem outras religiões, claro, mas aí as principais, né, são essas duas aqui, né, o cristianismo e o islamismo, né, pensando aí na sua distribuição. E ó, o islamismo, ó, o Oriente Médio ele está aqui, ó, a gente está estudando aqui. Mas tá vendo? Lembra lá que eu falei, né? O Oriente Médio, ele não, a gente tende a associar, né, o islamismo ao Oriente Médio, mas ele tem representação aqui em diversos países, né? Principalmente aqui, ó, na África, ó, no norte da África e aqui em outras regiões da Ásia. Ó, e vai crescendo aí, né? A gente aqui não tem a representação nesse mapa, né? Mas está espalhado pelo mundo todo e é a religião que mais cresce. Bem, a religião islâmica, né? Então ela tem aí várias vertentes, as duas principais, né, correntes são a sunita, deixa eu abrir aqui a janela, a sunita, que são os mais moderados, que é a maioria de quem segue a religião islâmica, e os xiitas, que tendem a ser os mais radicais, né, mais ligados aí a ações terroristas, enfim. E é muito complexo, né, a cultura, né, da religião islâmica, porque ela tende a ser bastante machista, então as mulheres, né, elas têm bastante privações, mas do ponto de vista nosso, do ponto de vista ocidental. Porque para a grande maioria dessas mulheres, né, desses países que seguem, né, o islamismo, dessa população que segue o islamismo, para elas é algo que já está na cultura delas, então tende a ser normalizado. Então, assim, não é simplesmente que eu vou chegar para uma muçulmana e falar, liberte-se, tire o seu véu, vai ali, ó, no mercado sem o véu. Não, ela não quer tirar o véu, né? Porque é uma cultura, é algo ancestral. A mãe dela, né, foi passada pela mãe dela, a avó dela, as irmãs, todas ali usam. Ela faz parte daquela cultura, né? E é uma grande ofensa não usar o véu, né, retirar o véu, enfim. E aí nós temos aí, né, o uso aí desse véu, de acordo aí com o país, né, pode ser mais restritivo, como o uso da burca, que aí fecha todo mesmo o corpo da mulher, só fica ali uma viseira, né, só dá para ver ali os olhos atrás dessa viseira. E há aí a shaila, né, que é o que é mais utilizado, né, que é um pouco mais liberal ou menos restritivo, que aí cobre apenas o cabelo. No caso da burca aqui, né, até as mãos, né, elas não podem aparecer, porque é considerada uma parte íntima, né, da mulher, mas é uma porcentagem pequena, né, que utiliza. E aí tem entre esses dois, né, entre esses dois extremos, tem uma variação grande. Então, assim, tem lugares que as mulheres elas não podem frequentar a escola, e quando frequentam a escola são conteúdos diferentes daqueles que os homens têm. Então, enquanto os homens estão ali aprendendo
ciência, né, as mulheres estão com matérias ali voltadas ao lar, ao cuidado com os filhos, né, alimentação, enfim, então há uma distinção. E há um grande preconceito assim também com os direitos femininos mesmo, né? Em 2015, a Arábia Saudita permitiu pela primeira vez que as mulheres votassem. Então, assim, para nós, né, para nós da cultura ocidental, é algo que choca. Mas no mundo islâmico, né, essa cultura, ela é do dia a dia, então as pessoas estão acostumadas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está de fora, né? Então quando a gente avalia algo de fora, a gente leva a nossa visão. Mas é algo muito complexo, então a gente tem que tomar cuidado. Não é que, quando a gente fala da população, a população ela naturalmente vive assim, né? Então as mulheres, não é que elas têm essa consciência de que elas não estão tendo direitos. Para elas, pode ser até que, para muitas, quem não tem direito somos nós os ocidentais. Então é complicado, pelo mundo ocidental já ter passado pelo processo de democracia, então fica bem complicado essa questão. Mas, enfim, né, a gente vê aí o resultado, né, dessa intolerância religiosa. Então, assim, os embates que existem, né, são aí muitas vezes, né, a gente está assistindo agora, né, os atentados terroristas, são resolvidos por meio da ameaça, da morte. Então, vai para o extremismo, né? Então, é aquela ideia de eu tenho que aniquilar, eu tenho que matar, eu tenho que retirar o outro da cena. Não existe um diálogo, né? E o Ocidente tende a valorizar, não que não aconteça atrocidades no Ocidente também, mas o Ocidente tende a preservar e incentivar o diálogo para a resolução dos problemas. Bem, aqui uma visão geral, né, do continente da Ásia. A gente vai focar então agora nesses dois conflitos. Primeiramente a gente vai falar aqui do Estado de Israel. Então o que acontece, né? Os judeus, eles historicamente eles foram perseguidos. Existe aí uma importância histórica, né, desse território, principalmente aqui em Jerusalém. Então Jerusalém aí seria aí a cidade prometida aos judeus, né, de acordo aí com a religião deles. E para eles essa região ela foi dada por Deus, então ela é por direito deles. E eles já foram expulsos dessa terra e aí voltaram, foram expulsos de novo. Enfim, existe uma história bastante complexa. Mas, ao longo dos anos, né, nessas expulsões, né, que a gente chama de diásporas, né, teve duas diásporas, né, principais, o povo, né, palestino, né, que depois recebeu esse nome, foi ocupando também esse território. Então, durante muito tempo, quem seguia aí, né, quem seguia a religião do judaísmo, os judeus, e os árabes, né, que seguiam aí o islamismo, durante muitas décadas, muitos séculos, eles viviam ali em relativa harmonia, né, eles conviviam juntos. E o que aconteceu, né? Em 1947, então houve lá, né, a Segunda Guerra Mundial, que a gente já estudou, né, a leitura que vocês fizeram do Diário de Anne Frank, né, mostrou bastante a atrocidade, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus eles foram exterminados, né? Então foram 6 milhões de judeus, sendo que 1 milhão, né, desse número eram crianças. E a comunidade judaica, que já vinha, né, de uma série de perseguições, discriminação, não foi apenas na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial foi o pico, né, o estopim, porque foram feitos campos de concentração para eliminar, né, toda essa comunidade, mas eles já vinham sofrendo perseguições durante séculos. E aí eles cada vez mais, né, reforçavam os movimentos dele. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, e em 1947 a ONU ela faz uma proposta de dividir, né, porque já estava ali
nesse território já tinha bastante palestinos, já tinha bastante judeus, e eles fizeram ali uma proposta para dividir esse território. Então, o Estado Árabe, né, que tinha 42,9% aqui em laranja, e o Estado Judeu ficaria com 56,5% aqui em marrom. E essa área aqui de Jerusalém, que a gente vai ver que é importante para 3 religiões, tanto o cristianismo e o islamismo, como para o cristianismo, judaísmo e islamismo, ela não seria de ninguém, seria uma área internacional, porque tem uma importância histórica para as 3 principais religiões. Então, o que foi feito em 1947? E aí, em 1948, né, com o movimento aí dos judeus já bastante forte, o que eles fizeram? Eles fundaram o Estado de Israel. Então, ó, em 1948, eles fundaram aí o Estado de Israel, e a Palestina ficou dentro do território que eles proclamaram ali sendo como de Israel. E aí eles começaram a expulsar os palestinos. Então a gente vê aqui, ó, a diferença, né, da partilha que a ONU propôs, e ao longo dos anos, ó, como que foi sendo anexado por Israel mais território. Então, ó, aqui era a partilha, né, ó, aqui em 67 a 88, ele já conquistou mais territórios, até chegar aqui no atual. Então o conflito vai ficando cada vez mais complexo. Por quê? Porque a Palestina, ela ainda, o povo, né, palestino, ela não conseguiu ainda se organizar, né? Em 64 teve a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Só que, como há muitos conflitos internos, eles ainda não possuem a força para criar, de fato, oficializar o Estado da Palestina. E como é que eles vão também oficializar um Estado no mesmo território que Israel? Então fica cada vez mais complexa a situação. Cada vez que passa mais, ó, a gente está falando de 1948, nós estamos em 2020. Desde 1948, Israel tem se consolidado cada vez mais, né? Porque ele já tem um Estado ali consolidado, independente, já é um país. Agora, a Palestina, cada vez mais fica mais difícil, porque já faz muito tempo. Então, quais são as principais tensões atuais? A demora na criação desse Estado da Palestina, então já passou muito tempo, então fica cada vez mais difícil eles fundarem o seu próprio país. Os assentamentos israelenses, então os judeus, né, os israelitas, foram fazendo esses assentamentos. O que são os assentamentos? Pegar e levar uma parte da população para se fixar nos locais que tem ali palestinos. Disputa por Jerusalém. Jerusalém era para ser uma área internacional, lembra? Lá pela ONU, né? A ONU tinha feito a proposta para não ser de ninguém. E não só Israel pegou a metade desse território, mas como ela foi avançando para pegar todo o território. Então, aos poucos, ela conseguiu ali anexar todo Jerusalém, né, por mais que tenha disputas ali, para fazer parte do Estado de Israel, e era para ser uma área neutra. E a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, quer o retorno dos refugiados palestinos, ó, cerca de 10 milhões de pessoas. Eles querem, uma das reivindicações, né, eles pedem para esse povo poder voltar, porque quando os israelenses começaram a expulsar os palestinos, né, desse território, eles foram se refugiando ali nos países vizinhos árabes. Então eles querem a volta de cerca de 10 milhões dessas pessoas que estão em outros países como refugiados. E Jerusalém tem essa importância histórica, por quê? Né? Então essa mesma região, né, que é chamada de Cidade Velha, ela possui uma importância para o cristianismo, então para os cristãos é importante, para os muçulmanos, né, que seguem aí o islamismo, e para os judeus. Então, cada ponto aqui da cidade tem um acontecimento. Então, por exemplo, foi o local onde Jesus viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Então, anualmente, né, diversos devotos do cristianismo vão lá visitar, fazer as suas orações, enfim. E foi o local onde Maomé ascendeu ao paraíso. Então,
Também, né, esse local é muito visitado, são feitas as orações, enfim. E foi a terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes, né, no judaísmo. Então é uma área aí bastante disputada, né, mas principalmente aí pelos judeus e pelos islâmicos. Bem, esse aí é o conflito, então, ó, aqui é a localização, né, do território de Israel, né, e a Palestina não conseguiu criar, né, o seu estado. E agora a gente vai falar do Kurdistão, que é um território aí que os curdos reivindicam para ter um estado próprio. Então tem um movimento separatista, eles querem criar o seu próprio país nessa região. Ó, então, ó, pega aqui os 4 países, né, Turquia, Síria, Iraque e Irã, e pega aqui a Armênia também. Então, esse território aqui, essa mancha aqui, mais ou menos, é onde seria criado o estado de Kurdistão, né? Seria um país aqui independente desses outros. Por quê? Porque essa população curda, né, então os curdos, eles não se veem pertencente às demais nações. Então, eles possuem uma língua distinta, uma cultura distinta, e eles não se veem pertencendo à cultura local. Porém, aqui é difícil de resolver também, por quê? Porque nesse local tem importantes recursos naturais. Então, né, lembra que eu falei lá, os recursos naturais, né, a economia, ela é sempre em primeiro lugar, né? Então, tem aí a sua parte religiosa, linguística, mas a principal disputa é pelos recursos naturais existentes aqui no Kurdistão. E por quê, né? Vamos entender. Então, que recursos principais que a gente tem aqui nessa área? Ó, vou voltar o mapa aqui, ó. Lembra que eu falei dos principais rios que existem aqui perenes, né, no Oriente Médio? Então, o Tigre e Eufrates, ele fica, as nascentes desse rio, né, onde nascem esses rios, ficam exatamente dentro desse território do Kurdistão. Além disso, tem diversas jazidas de gás natural e de petróleo nessa região. Então, assim, numa região onde a água é bastante escassa, passar o domínio das nascentes dos 2 principais rios perenes para um outro país é inviável, né? Isso os outros países não vão aceitar. E, além disso, nessas áreas tem também importantes jazidas de petróleo e de gás natural, ou seja, uma região bastante estratégica que dificilmente vai ser resolvida, né? Então, os conflitos provavelmente vão continuar e vai ser muito difícil os curdos conseguirem criar o seu país independente.